como é o consumo da Fiat Toro? Nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso, mas olha, a Fiat Toro equipada com a motorização turbo diesel. A gente sabe que toda Fiat Toro turbo diesel, ela é sempre 2.0 turbo diesel, associado aí um câmbio automático de 9 marchas, mais o sistema de tração 4x4. Exatamente o caso dessa daqui, que é a versão Vulcano. E para isso a gente fez muitos testes, inclusive aquele teste da bomba para ver se o computador de bordo é confiável. Ou seja, vamos explorar bastante isso nesse vídeo. Mais um outro detalhe. Os carros atualmente, alguns modelos, quando equipados com motor turbo diesel, eles vêm também com o Arla 32, né? O agente redutor líquido automotivo, concentração de 32% de ureia. Para quê? Para reduzir emissões. Mas vamos lá, olha só, essa Fiat Toro aqui, quando a gente abre aqui o bocal do tanque de combustível, você só tem o tanque de combustível. Alguns carros, quando você tem o Arla, você tem aqui um outro bocalzinho que é para você completar o Arla. Mas e nessa Fiat Toro? Onde fica o Arla? Olha que legal. Ele fica aqui dentro da caçamba. Tá vendo ali do lado esquerdo, em cima da caixa de roda? Exatamente aí a tampinha do Arla. Então nós vamos mostrar para vocês também como fazer o abastecimento do Arla, mostrar o indicador do painel e tentar projetar um pouco de como funciona o consumo do Arla em relação à quilometragem. Teste de consumo. A gente vai fazer o consumo real aqui da picape Fiat Toro. Como é que nós vamos fazer isso? Pois bem, vamos olhar aqui o computador de bordo. Ó. Eu tenho aqui um acumulado de quase 1.200 km, 32 horas de condução, que está dizendo aí 13,1 km por litro. Esse computador de bordo aqui eu vou resetar. Ó. Então esse aqui está resetado. Esse aqui, o B, eu vou deixar acumulando. E eu criei mais uma terceira página aqui, ó, computador de bordo C. Por quê? Porque nesse C aqui, eu vou medir as parciais. Então aqui, eu vou deixar o A fazendo aí a medição desde o momento que eu vou abastecer agora até o momento do próximo abastecimento na bomba. O B, eu vou deixar acumulando. E o computador de bordo C, ó, eu vou criar mais um perfil agora, porque você consegue fazer a criação desse perfil. E aí você tem os três aqui. E esse aqui, eu vou fazer as parciais das viagens para a gente ver o que vai acontecer. E o detalhe, vamos usar o mesmo posto e a mesma bomba com o mesmo critério de abastecimento, que é segunda trava automática. Agora eu vou fazer um teste de consumo, saindo aqui de Itu e indo até São Paulo. O computador de bordo, esse que vocês estão vendo aí, é o de controle que nós vamos medir na bomba. Esse é o acumulado e esse já está zerado. Eu vou aproveitar agora para ver como é que fica essa média, considerando que provavelmente eu vou pegar um pouco de trânsito, né? Agora são 18h36 e o computador de bordo do carro, aliás, o mapa de GPS que tem indicação de trânsito em tempo real, está dizendo que a gente vai chegar em São Paulo 19h45. Gravem o número aí para ver se ele vai acertar. Vamos pegar um pouco de trânsito e vamos ver como é que fica a média. Pessoal, nossa média de consumo vai sofrer alguma interferência, né? O trânsito estava indo muito bem, só que agora eu estou pegando um pouco de trânsito aqui na estrada, né? O carro chegou até a parar, mesmo a velocidade média caiu bastante. Vamos conferir a geral aqui. Bom, o computador de bordo A, 13,3 km por litro, essa é a marcação da bomba. Esse aqui é o nosso acumuladão e esse é o trecho puramente de rodovia, né? Até aqui eu vim muito bem, 13,8 km por litro. Agora, uma coisa que eu acho legal aqui nesse carro é que o GPS aqui embarcado tem indicação de trânsito em tempo real. Deixa eu pegar aqui a câmera, porque olha que legal. Ele está indicando aqui, ó, que tem o trânsito. Você pode ver que está tracejado, né? E ele já está recalculando a hora de chegada, colocando aqui 19h55. A gente tinha falado 19h45, então o trânsito piorou. Vocês podem ver aí que a gente está parado aqui na rodovia agora. Mas vamos lá, vamos ver como é que fica a média aí no final das contas.
E cheguei aqui em São Paulo, horário de chegada 8 horas e 2 minutos, então a gente pegou aí um pouco de trânsito, obviamente o trânsito piorou ao longo do caminho, mas vamos dar uma conferida aí na média de consumo. Pois bem, vamos acessar aqui o computador de bordo, computador da marcação da bomba 14,1 km por litro, média boa, né? A média acabou até subindo um pouco no trânsito, a histórica continua em 13,1 e a marcação da estrada 14,6. Mesmo com trânsito, a média ficou melhor. Eu gostei. E vocês? Bora para mais um teste de consumo saindo aqui de São Paulo, agora 11h38. O GPS do carro está projetando a chegada em Itu 12h49. Vamos ver se vai bater, né? Bom, aqui a gente tem um computador de bordo do trecho de marcação da bomba, aqui o acumulado, e agora eu vou criar aqui mais um perfil, justamente para a gente ver como é que fica esse trecho da viagem. Provavelmente também vou pegar um pouco de trânsito, mas vamos ver como é que vai ser a média aí da Fiat Toro. Pegando aqui o primeiro trecho de trânsito aqui na altura de Alphaville, mas olha como a média está indo bem. Rodei um pouquinho mais que 28 km, está dando 18 km por litro, uma média excepcional. Claro, a condição de trânsito foi muito favorável até aqui, mas agora esse trânsito deve fazer a média cair um pouco. De toda forma, vamos continuar, porque por enquanto a gente vê que o número está muito bom e a gente consegue conferir isso também nesse gráfico aqui, que mostra os últimos momentos, né? Então você vê ali que as duas últimas barras estão com médias bem altas aqui na Toro Diesel. Cheguei aqui no meu destino em Itu, vamos conferir o resultado. E ó, 13h21, peguei muito mais trânsito do que eu esperava. Mas vamos olhar o histórico aqui para entender o que a gente teve. Ó, primeiro trecho da viagem foi bem econômico, 19,6. Aí depois, segundo trecho ali, 11,6, que pegou trânsito, mais trânsito do que eu esperava. Terceiro trecho, 16,7, aí já foi uma média boa. Quarto trecho, 16. E o quinto trecho, 15,3 km por litro. Mas vamos ver agora o detalhado da viagem. Bom, esse aqui é a marcação da bomba, né? Desde que a gente abasteceu, tá dando aí 14,3 km por litro, 4 horas e 5 de viagem. Esse aqui é o acumuladão, ó, melhorou um pouco, 13,3. E essa é a marcação da viagem de hoje. 89 km rodados, 15,3 km por litro. Você vê que a média ali ficou relativamente baixa, né, 51 km por hora, e uma viagem que normalmente se faz em 1h10, aqui levou 1h43. Mas, no geral, quando a gente olha aqui o gráfico do acumulado, né, o gráfico dos trechos, a gente pode dizer que a Toro Diesel aqui foi muito bem, mesmo com o trânsito. Bora para mais uma medição de consumo. Agora eu vou fazer uma área semi-urbana, aquela que pega um pouquinho de estrada, mas nunca em velocidade acima de 80 km por hora. Eu vou de Itu para Sorocaba. Vamos ver a média histórica aqui da marcação do tanque 14,5, o super acumuladão em 13, e aí eu vou criar mais um perfil aqui, né? Que é essa possibilidade de você criar sempre o perfil específico para o trecho. Vamos ver o que vai acontecer. Chegando aqui no destino em Sorocaba, olha só, foram 22 km percorridos, velocidade média de 33 km por hora, o que caracteriza um uso bastante urbano, 41 minutos de viagem, e a média ficou em 12,1 km por litro, que foi uma média
superior àquela dada pelo Inmetro para uso urbano. Mas lembrando, né, eu fiz um semi-urbano, de toda forma, a gente vê uma média boa. Hora da verdade, desde que a gente abasteceu a Toro da última vez, rodamos aqui 620 km. O computador de bordo está dando 13,5 km por litro. Pela informação do computador de bordo, tem que entrar quase que 46 litros no tanque, mas a gente vai ver na bomba se esse número realmente bate e se o computador de bordo é preciso. Picape plenamente abastecida e entraram 47,16 litros. Fazendo o cálculo com esse número, daria uma média de 13,14 quilômetros por litro. Então a gente vê que o computador de bordo está dando 13,5, mas o erro foi muito pequeno. A gente pode então sim acreditar no computador de bordo com essa pequena variação. Lembrando, né, pessoal, que o tanque estava praticamente na reserva quando a gente abasteceu. E se é para testar a autonomia, agora eu vou fazer uma viagem de aproximadamente 350 km, mas eu não vou andar muito suave não, né? Vou dar um pouquinho mais de gás aí no acelerador para a gente poder conferir a média. Computador de bordo A está zerado, o nosso histórico aqui de 13,1 km por litro em quase 1.800, um pouquinho mais que 1.800 quilômetros. Vou fazer uma viagem bem longa agora e vamos conferir mais uma vez abastecendo o carro lá no destino. Claro, vai mudar o posto, vai mudar a bomba, mas é só para a gente ter uma ideia. Vamos dar uma olhada na parcial aqui da viagem. Faltam ainda cerca de 170 quilômetros para a conclusão da viagem. Mas e aí, o computador de bordo? Já rodei aí 157, média, caiu bastante, né? 9,1 km por litro, mas eu também não estou dando folga para o acelerador. A média horária da viagem, olha só, 100 km por hora. Como vocês estão vendo, eu estou forçando a picape justamente para saber como ela se comporta nesse tipo de situação. Mas tá indo bem. E acabei de chegar aqui no meu destino final. Vamos conferir como é que foi essa viagem? Pois bem, rodei aí 332 quilômetros em 3 horas e 7 minutos. Vocês veem que a média horária tá alta, né? 106 quilômetros por hora. Eu andei relativamente forte com a picape, né? E a média ficou em 9,6 quilômetros por litro, o que é um número bom, né? Lembrando, eu não vim devagar. E ainda assim ela conseguiu manter uma média razoável com o diesel. Uma boa disposição na estrada e, claro, não tem milagre, né? Corre mais, gasta mais, mas ainda assim eu achei a média boa. E olha só, pessoal, acabei de abastecer aqui a Fiat Toro, entraram 44 litros no tanque. Mas vamos dar uma olhada no computador de bordo para ver se ele é preciso? Eu rodei 427 quilômetros em 4 horas e 22 minutos, com uma velocidade média de 97 km por hora. Se a gente considerar os 44 litros e essa quilometragem e fizer a divisão, dá 9,7 km por litro. Olha que o computador de bordo está mostrando 9,6. Vocês estão vendo que o erro é pequeno, então a gente pode sim atestar que o computador de bordo, pelo menos dessa unidade dessa Fiat Toro, está bastante preciso. Mas moral da história, eu estou usando a picape aí com uma demanda bem maior, né? Estou usando velocidades mais altas na estrada, mas ainda assim eu posso dizer aqui que a média é muito boa e o melhor, o computador de bordo tem bastante precisão. Como saber se eu tenho que abastecer o Arla? Não é difícil. Na Fiat Toro, quando você dá a partida, ela faz um cheque completo do veículo e vê se tem alguma anomalia. Por acaso, nós estamos precisando abastecer o Arla aqui. E olha só, aqui pessoal, essa luz que vocês estão vendo aqui embaixo
do lado direito, ela só se acende quando a autonomia do Arla é de 2.400 km ou menor. Mas você tem informação mais detalhada aqui no computador de bordo. Usando aqui o botão do lado esquerdo do volante, você vai descer aqui o computador de bordo até essa função aqui, veículo. E aqui ele vai te dar o detalhado do Arla. Então ele está dizendo aqui ó, que eu tenho 17% ainda de Arla no reservatório e ele está projetando ali 860 km de autonomia. Essa indicação de quantos quilômetros faltam só aparece quando você tem 1.000 km ou menos de autonomia. Então aqui a gente consegue ver bem que está precisando abastecer e quanto ainda a gente consegue rodar com o que tem no tanque do Arla. Cheguei no posto para abastecer o Arla 32, olha só, está dizendo que tem 16% no reservatório, projetando 830 km ainda de autonomia com o Arla que está aqui. Pois bem, se 100% do tanque são 13 litros, eu fiz as contas, 16% dá aproximadamente 2 litros, um pouquinho mais que 2 litros. Então, a gente tem que conseguir colocar muito perto de 11 litros no tanque para o número bater com aquele informado pela Fiat. Bom, vamos tentar colocar então os 11 litros de Arla e ver o que acontece. Se derramar não tem problema, a gente só vai jogar água aí na caçamba e limpar. Mas tem que entrar praticamente 11 litros. Então vamos lá. Chegou nos 10,5, vai devagar. Do YouTube. Depois de abastecer os 11 litros de Arla, vamos conferir aqui no computador de bordo. Vamos até a função onde ele mede a quantidade de Arla, olha lá, 100%. Então, o abastecimento está resolvido e a luz apagou. Só uma dica. Às vezes, quando você faz o abastecimento de Arla, ele não mede imediatamente, tá? Você tem que fazer aí os ciclos de chave ou até mesmo andar um pouco com o carro para ele conseguir fazer a identificação. Feito isso, segue vida normal e agora esse Arla deve durar de 5 a 9.000 km. E qual foi a média final da Fiat Toro em todo esse período de longa duração e todos os testes que a gente fez? Pois bem, rodamos impressionantes 4.338 quilômetros. A média foi de 12,6 km por litro, a velocidade média ficou em 45 km por hora. A gente pode dizer que acabou sendo quase que um circuito meio a meio de estrada e cidade. E o tempo total de condução foi de 95 horas. O que vocês acharam dessa média final acumulada? Fechando esse vídeo de consumo, eu particularmente gostei muito das médias que a Toro conseguiu fazer. Pessoal, sempre lembrando que aqui você tem que usar o diesel S10, não se deve usar o diesel S500, porque o problema não vai aparecer na hora, ele vai aparecer depois. E também lembrando que o Arla 32 é extremamente importante para a redução de poluentes, mas o consumo dele vai acabar variando de acordo com o seu estilo de condução. Então é sempre importante observar aí o abastecimento correto do Arla para não ter nenhum problema no veículo e também você não ficar sem a partida dele. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.